Em todos os vídeos que a gente fez até agora, a gente falou sobre isso, que eu e o Diego, a gente nunca foi de estudar e a gente teve uma base de ensino muito fraca. Isso faz a gente chegar no último erro da lista aqui para a gente falar, que seria a falta de confiança, que às vezes alguns concurseiros têm. E às vezes a falta de confiança vem em relação, às vezes, a uma base fraca que você teve, ou em relação a uma expectativa real que você vai ter. Que nem a gente fala, você vê muita gente falando, não, você tem que estudar 12 horas por dia, você tem que estudar 10 horas por dia. Você vai começar a fazer os seus estudos agora. Aí tu escuta as pessoas falando isso e tu vai, não, tá, tem que estudar, tem que começar estudando 10 horas por dia. Tu chega ali, tu não consegue, isso vai te causar ali um baque, né? Uma falta ali de confiança mesmo. Ou então você às vezes descobre que não tem uma base tão boa assim numa matéria, não tem problema, vê onde você está agora e segue a partir dali. E uma vez que você se situou em qual é o seu nível, às vezes, de conhecimento numa matéria X, numa matéria Y, o tempo que você consegue sentar hoje para estudar, pega isso como a tua base inicial e vai vendo tuas evoluções a partir desse momento aí, especificamente. O primeiro concurso que eu fiz, que eu tinha já estudado alguma coisa, eu lembro que eu fiquei em 12 mil e tanto. Era nessa casa aí de 2000 e tanto, que foi o TRE daqui do Rio de Janeiro. Foi até o que eu falei depois. O outro concurso que eu fiz, que foi o do TJ, eu pensei assim, não, vou fazer para, se der uma cagada, ficar em mil e tanto. E a gente conseguiu umas classificações razoáveis ali naquele TJ. Conforme a gente ia fazendo as provas, a nossa classificação ia melhorando de um jeito que eu, no início dos meus estudos, eu não imaginava. Então, de novo, a gente volta até para aquela coisa de você sempre se comparar com você mesmo e no nível que você estava antes. Vai vendo as suas microevoluções. Às vezes você começa errando uma quantidade específica de questões, aí você tenta sempre ver o porquê de você estar errando, que nem a gente falou aqui no vídeo sobre questões também, sobre a importância de tanto você fazer quanto de ver o porquê está errando. Conforme você vai vendo o porquê está errando, você vai entendendo a matéria aos poucos. E conforme você for entendendo a matéria aos poucos, você vai evoluindo. Daqui a pouco você não está errando mais aquela questão. Eu sei que às vezes, quando você está no início, pode parecer que você nunca vai chegar num nível desse, mas é só você ir devagar no seu ritmo que uma hora você chega lá. E assim, tenta tomar cuidado também com o que você pensa, porque o cérebro ele vai se moldando para reforçar aquelas coisas que a gente já acredita. Então, se você acredita que você não consegue aprender nada e tal, o teu cérebro ele vai trabalhar nesse sentido. Ele vai sempre tentando reforçar aquelas coisas que a gente já acredita. Então, tenta dar uma reprogramada no teu cérebro. Se você está com alguma dificuldade numa matéria, em vez de você às vezes ficar pensando, eu não consigo aprender, tu fala, não, vou me esforçar para aprender, vou ver o que que eu posso fazer para aprender aqui. Tenta sempre ter uma espécie de pensamento positivo mesmo. Eu sei que isso parece psicologia de botequim, coisa barata, mas no longo prazo isso vai fazer uma diferença para o teu cérebro também. E sempre focando na tua evolução, que conforme você for vendo, ela melhora conforme você for estudando, conforme você for fazendo questão, isso automaticamente vai fazer o seu nível de confiança elevar. É aquilo, eu fui do zero numa redação do Enem, quando a gente acabou o segundo grau, que meu português era horrível, eu não tinha base nenhuma, tirei zero na redação, e uma coisa que me fez entrar no TRT, uma coisa que me fez pular muitas colocações, ironicamente, foi a redação do TRT. E eu lembro que teve uma coisa que me deixou até todo bobo, porque era uma coisa que era inimaginável para mim, foi o seguinte: eu fazia um curso aqui no Rio de Janeiro de português, que foi até o que a gente entrou para fazer o curso desse de português, que era o ultra basicão, para pegar o português, que nem o Diego falou num outro vídeo, que a gente começou esse curso, que o curso era o que é uma frase, não era isso? Acho que era assim que A começava, né? primeira aula. Aí era básico do básico, mas depois, na época, eu continuei nesse curso, eu ia fazendo, às vezes, Às vezes eu repetia de vez em quando só para poder me manter focado ali no básico. Às vezes eu cheguei a fazer um intermediário também, fazia turma de exercício. E uma turma que eu fazia com alguma frequência depois era de redação. Aí, depois que eu fiz essa prova do TRT, eu lembro que eu fui fazer uma outra turma lá nesse curso e a minha redação ela estava no material. Pô, quando eu vi aquele negócio, eu fiquei, caramba, eu fiquei todo bom mesmo, porque era uma coisa assim, eu nunca sequer ia conseguir imaginar na minha vida no início dos meus estudos. E foi uma coisa que veio com alguns anos, literais. No nosso caso ali, assim, a gente foi estudando sozinho, meio na tentativa e erro, e até por isso também que a gente
tenta fazer esses vídeos para evitar que vocês cometam esses mesmos erros que a gente cometeu e não precisem também ficar tanto tempo quanto a gente ficou até aprender todas essas lições. Tenta focar no seu eu de hoje e nas melhoras que você vai tendo ao longo do tempo, porque eu tenho certeza que isso também vai melhorar a sua confiança no longo prazo. E a confiança, ela vem, pode parecer meio contraintuitivo, mas ela vem tanto do resultado e talvez até em certa medida ela venha mais da constância do que do próprio resultado. Uhum. Porque na medida em que você está sempre ali, se mantém estudando, se mantém cumprindo as metas que você traçou, inevitavelmente você vai começar a ter aquela sensação boa de caraca, que legal, estou me mantendo no caminho. Apesar de Uhum. ser difícil, eu continuo indo naquela direção que eu tracei. Exato. E isso traz uma sensação boa e a confiança ela acompanha isso, né? Uhum. Porque você está estudando, você está se mantendo ali em constante aprendizado. E é importante que a gente tenha sempre na cabeça de não pular etapa, né? Então, pô, ó, essa semana, todos os dias que eu me propus a estudar 30 minutos, eu estudei 30 minutos e fiz 10 questões, sabe? Pô, beleza, cara. Semana que vem, vou ver se eu Uhum. consigo estudar 35 ou estudar 30 e fazer 15 questões, sabe? E são esses pequenos incrementos, Uhum. eles não só mantêm a gente numa progressão constante, né? Uhum. Como eles reforçam exatamente essa coisa de, pô, cara, realmente, eu me propus a fazer isso e eu estou conseguindo. Ao passo que, se você fizesse o caminho que amplamente sugerido por aí e começasse botando um ritmo de 9 horas por dia, quando você invariavelmente não conseguisse ia falar, cara, pô, o cara falou que só dá para passar assim. E Uhum. eu não consigo fazer isso, sabe? Então você vai associar isso com se só dá para passar assim e eu não consigo fazer, eu não consigo passar, sabe? A Exatamente. conclusão é meio lógica, mas é o que a gente sempre fala. A gente está aqui para poder mostrar, primeiro, que não precisa ser assim, e segundo, que qualquer pessoa consegue, sabe? Independente Exatamente. da forma que você começar, independente de por onde você começar, independente do tempo que você começar e até mesmo independente do planejamento que você tiver no começo. Então, a gente está aqui para reforçar a ideia de que não importa o quanto você acha que está despreparado, a gente está aqui com prova viva de que você consegue, tá? E primeiro, e sem sacrificar a sua vida toda para isso. A ideia que a Exatamente. gente tem é mais ou menos criar uma comunidade em torno disso e com esperança de que, uma vez que esse fantasma seja desfeito, a gente consiga trazer mais gente para poder estudar para concurso, porque o serviço público precisa dessa galera que tem esse potencial aí latente, mas que muitas vezes não se propõe a estudar porque acaba comprando uma ideia de um sacrifício inimaginável, absurdo, que realmente só existe na cabeça de algumas pessoas aí. Aham. E assim, o que você falou, se a gente conseguiu, eu tenho certeza absoluta que É qualquer um, isso. e você também, pode conseguir. E esse, assim, um dos motivos até da gente recomendar também, às vezes, esse tipo de concurso especificamente, de nível médio, que cai as matérias de direito, é que esse tipo de concurso, ele sai direto. Tem sempre algum concurso dessa categoria. Sempre. E conforme você vai estudando, você vai repetindo, né, aquelas matérias, você vai ficando cada vez mais especialista nelas, e isso também, em alguma medida, vai aumentar a sua confiança ali Sim. e você também não precisa ficar com aquela pressão de precisar passar em uma prova especificamente, porque vai ter sempre algum concurso dessa categoria para sair. Se por acaso você não conseguiu passar nessa, e reprovação é uma coisa que a gente sempre fala aqui, também faz parte do caminho, a gente foi reprovado várias vezes, você não precisa se preocupar porque já já vai ter um outro concurso também dessa categoria saindo. Para mim,
é o melhor tipo de concurso que tem para se começar a fazer também, né?